Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bel Cristina e está entrando no ar mais um Estúdio 1 podcast aqui na sua Pix TV. O nosso convidado de hoje tem uma relação muito antiga com a música, desde criança. Só que lá ele via o viver da música como uma realidade um pouco distante. Em 2011, ele aprendeu a tocar guitarra sozinho, autodidata, e despertou o interesse por aprender a tocar outros instrumentos. Já em 2012, compôs sua primeira música. E aí, tocou em bandas, gravou EPs, clipes musicais. Hoje ele segue carreira solo. O seu EP de maior expressão até o momento é Luz, Sol e Mar. E a pandemia serviu para que ele se reinventasse e continuasse na busca por uma simbiose perfeita entre a essência de quem ele é e a música que ele faz. Hoje eu recebo com muita alegria aqui o Josi Praia, nosso querido artista. Seja muito bem-vindo ao Estúdio 1. Obrigado, Bel. Então vamos começar assim, ó. Já eu gosto de saber o início, o princípio. Sim. Qual era a tua realidade em 2011, quando tu aprendeu a tocar guitarra? O que estava se passando na tua vida e o que deu start? Em 2011 eu ainda estava na adolescência, assim. E aí... em 2011 ele era um bebê, como vocês podem ver. E daí a gente convive com os amigos, começa a ouvir outros tipos de música. E aí, alguns colegas, assim, de colégio começaram a tocar e eu achei aquilo interessante. Porque eu tinha uma vontade de tocar, tá ligado? Eu gostava muito da música, assim. Só que durante a infância, por muito tempo, aquilo parecia um pouco distante, assim, de mim. Uhum. Porque, às vezes, o ambiente onde tu vive, os familiares, às vezes se torna uma questão meio de bloqueio, assim, na pessoa. Um bloqueio meio que mental, assim. Tu acha que aquilo ali tá muito distante de ti, tu não consegue alcançar. E eu acho que a música, ela é isso pra muita gente. A gente pensa assim, pô, mas como que eu vou viver da música? Dia eu vou ser profissional da música, né? Isso acho que permeia a mente das pessoas. Em outras áreas também, né? As pessoas, às vezes, têm um sonho, mas elas sentem aquele bloqueio, aquele receio de não ser aceito na sociedade, de os familiares, o que eles vão achar. Exatamente. Mas eu, assim, ó, eu recebi apoio da minha mãe, sabe? Assim, desde cedo. E aí, a hora que eu falei pra ela que eu queria ser músico, queria tocar, ela apoiou, sabe? Ei, Fátima! E daí eu comprei a minha primeira guitarra. E daí eu comecei a fazer bandas com meus amigos, assim. E aí eu comecei a perceber que talvez aquilo conseguisse se tornar uma realidade possível, sabe? Uhum. E dali pra frente fui caminhando aos poucos, né? Porque quando não se bota muito investimento e também não se bota tanta expectativa assim, a gente vai deixando fluir, vai sentindo, vai aprendendo uma coisa num dia, cada dia passo a passo. E ali eu fui aprendendo a ser músico, assim, observando outras pessoas, convivendo com músicos, assim. Eu tive bandas onde eu toquei com professores de música aqui da região. E aí, cada dia que vai passando, tu vai acrescentando alguma coisa a mais, assim. Apesar de eu ter começado sozinho e não ter feito aula, eu aprendi observando, assim, as pessoas, assim. Sim. E para ti, o início da tua carreira, digamos assim, né? Começou lá quando tu aprendeu a tocar guitarra, desenvolver os outros instrumentos, mas as bandas foram muito importantes para ti nesse processo, né? Pra amadurecimento, assim. Eu queria que tu pudesse falar pra gente sobre essa experiência, né? De tocar com outras pessoas, de trocar som com outras pessoas. Eu sei que a princípio começou como uma brincadeira ali, como um hobby, e depois se tornou algo de verdade, assim. Vocês fizeram shows, apresentações em vários lugares, né? Tanto aqui na região de Garopaba a gente tocou bastante. Eu acho que teve um ano que a gente chegou a fazer em torno dos 30 shows, assim, que para uma cidade pequena. E muita na época, coisa. assim, se eu não me engano, foi em 2015, na época. Então a gente já tava com uma agenda, assim, que conseguia já fazer... Qual que era o nome da banda mesmo? A Machine Girls. Eu me lembro, gente. Então a gente tinha uma banda de garagem, assim. Foi a primeira banda que eu comecei a compor as músicas e comecei a perceber que aquele propósito podia ser um pouco a mais, assim. Tanto no registrar as ideias através da música, né? Ter aquele registro e tudo mais, assim. Era muito legal porque na época, tipo, tu tem um convívio com os amigos, assim. É algo leve, né? É uma coisa gostosa de fazer, que flui naturalmente, assim. Não é aquela coisa forçada, assim, como... Claro, hoje, se eu for contratar músicos e for fazer um show, já é outra perspectiva, já é outra proposta, assim. Mas aquela época, ela não tem como voltar, sabe? Tipo, é um momento único, assim, da vida da pessoa. E vocês se reúnem, assim, eventualmente, ou não, depois desse tempo? Às vezes, assim, às vezes. Porque todo mundo ficou numa rotina meio corrida, assim, né? Cada um no seu rumo. Eu acho que da música só seguiu eu e mais outro, assim. O restante, cada um na sua profissão. Mas todos gostam ainda de música, assim. A pessoa nunca esquece, né? É legal, às vezes, né? Quem sabe, vamos lá usar o podcast para reunir os amigos do Josi para o som. Inclusive, meu irmão. Olha aí, gente. Então, aí, em 2012 veio a tua primeira composição. Sim. Queria saber como é que foi esse momento para ti, porque até então tu só tocavas, né? Músicas de outras pessoas.
Como é que foi esse momento de composição? O que aconteceu também? Como veio essa canção para ti? Qual o nome da canção também? Então, a música eu ainda regravei ela no ano passado e lancei ela. Califórnia Reflete Sonhos, o nome da música. Ela era, na época, a gente queria fazer um trabalho bem diferente, assim. A minha banda, ela tinha uma perspectiva mais do rock experimental, assim, na época. E eu também gostava dessa ideia de passar uma mensagem que ela não fosse totalmente explícita, sabe? Uma mensagem meio que interpretativa, assim. Sim. Eu achava isso muito legal. Coisa que mudou, assim, depois do amadurecimento meu. E ali em 2017, eu comecei a fazer coisas bem diferentes. Mas na época, eu gostava muito daquilo ali, sabe? Sim. De conseguir provocar as pessoas a pensarem, sabe? Uhum. E essa composição foi tua ou teve participação? Não, foi só minha, assim. Foi só tua? Uhum. E aí, a partir disso, da necessidade de ter alguém para cantar a composição, porque é muito difícil tu passar uma composição para alguém e a pessoa cantar, interpretar aquilo da forma como tu quer que seja, com certeza. sabe? Uhum. E aí, nessa questão toda aí da composição, é uma forma de, como tu falou, de expressão realmente. A composição, ela te permite expressar aquilo que tu tá... interpretar aquilo que tu tá pensando. Qual que era ali o cerne da tua composição? O que falava sobre essa música, assim? O que tu queria passar? Qual a mensagem? Essa música, a mensagem dela, além de ser o interpretativo, assim, entre a mensagem da relevância do tempo da pessoa, sabe? Da observação do tempo, das mudanças que as coisas ocorrem e da forma no geral, sabe? De ter aquela perspectiva de observar na escala micro e no macro, sabe? Uhum. Me perdoa a pergunta, mas quantos anos você tinha nessa época mesmo? Eu tinha, acho que era 16 ou 17. Imagina assim. um jovem, um adolescente de 16, 17 anos com essa perspectiva de música. Sim. Né? Porque ter essa noção de, primeiro, ingressar no rock experimental, que é algo bem interessante, e às vezes até uma pessoa mais experiente na música não consegue, né? E vir com essa questão da música interpretativa olha, de aplaudir. Então, assim, às vezes tu faz de forma intuitiva, sabe? Como eu nunca tinha feito aula sobre nada de musical, né? Campo harmônico, e as coisas meio que saíam assim, sabe? Fluíam naturalmente. Aí, depois de muitos anos, a gente começa a entender um pouco mais, começa a pesquisar mais. E aí, a gente olha para o passado e percebe o quanto conseguiu fazer uma coisa criativa. Exatamente. Porque, sabe? Assim, fugir um pouco do clichê, assim, né? Não era, por exemplo, não desmerecendo, né, gente? Nenhum gênero musical. Mas, assim... entre um rock experimental que traz essa questão da interpretação e um sertanejo romântico, a gente percebe que tem uma diferença ali, né? Então, incrivelmente. São propostas diferentes, exato, né? Exato. E até a complexidade da composição e da interpretação em si, né? Influências, a gente falando sobre influência, né? Da questão da composição, quero saber quais eram as tuas influências na época. Porque mudou. Eu sei que mudou muita coisa. Eu sei que a pandemia também foi um marco na tua vida como profissional da música. Mas antes, assim, quando tu começou a tocar, quais eram as tuas influências musicais? Então, nessa época, tipo, durante a minha infância, eu ouvi muito da música industrial, assim, que estava rolando nos rádios, assim, porque a gente não tinha tanto acesso a cobras, assim, a gente morava a gente mora ainda numa cidade que ela hoje aumentou muito depois da pandemia, né? Mas se tu voltar 10, 15 anos atrás... Era bem limitado o acesso, uma cidade pequena, assim, tu não tinha tanto acesso a lojas para comprar CDs e músicas, entende? Então, a gente consumia mais aquilo que estava no rádio, que estava em alta. Então, infância, muito rap, pop, assim. Aí, durante a adolescência... Rap? Isso. Tu ouvia rap? Na infância. E daí, na adolescência, eu me apaixonei pelo rock, assim. E aí, principalmente o rock alternativo ali, sabe? The Killers, Arctic Monkeys, deixa eu pensar em alguns mais, assim, da época. Aí também tinha bastante coisa nacional que eu gostava, sabe? Do rock, assim. Charlie Brown, assim, Júnior, pra mim, foi acho que pra quase todo mundo da nossa época, assim, que marcou a adolescência. O NX0... Na época não era tanto, assim, depois passou a ser mais, assim, do álbum Norte deles ali me influenciou bastante, de 2015. Antes não tanto, assim. Mas, principalmente as bandas internacionais, assim, do indie rock,
me influenciaram bastante. Que legal. E aí veio a gente vai falar daqui a pouco sobre o teu amadurecimento com o passar dos anos, né? E aí veio aí uma mudança com o passar do tempo também nas tuas influências. Até porque tu começaste de uma forma e hoje tu tens aí um gênero musical diferente, né? Teve alguma outra inspiração, alguma outra influência nesse momento de transição do rock? Tu começaste a ouvir algum outro artista que tu te interessaste? Como é que foi? Então, a mudança principal, assim, foi quando eu parei as bandas, né? Eu dei um tempo, assim. E, não, na real, na época que eu parei com a banda, eu não tinha certeza se voltaria com ela ou se eu seguiria solo, assim. E... Teve algum motivo específico, assim? Tipo, criando treta! Já tô brincando. Não, faz parte da própria rotina, sabe? As pessoas vão se separando, cada um toma diversos rumos, assim, diferentes. Os objetivos começam a mudar também, né? E eu tinha uma perspectiva de querer levar a música pra vida, sabe? Uma coisa que, tipo, eu pretendo estar velhinho continuando fazendo a mesma coisa. Eu gosto de produzir música, eu gosto de criar, gosto de botar a criatividade ali. Então, é um momento que me traz paz, assim, me traz uma sensação boa, assim, tá? E te traz satisfação, né? Porque, às vezes, tu tinha ali uma banda, mas tu tinha alguém que já tinha interesse em objetivo profissional em outra área, ou que até mesmo o seio familiar daquela pessoa tinha uma visão profissional diferente, né? Então, acho que isso também influencia, né, Josi? E a percepção também de fazer sucesso, sabe? Do sucesso e a fama, sabe? Aí eu comecei a entender um pouco mais sobre... São determinadas coisas, sabe? Quando tu é famoso, é uma coisa. Interessante. E aí tu ter sucesso é diferente, sabe? Porque tu ter sucesso, não necessariamente tu vai conseguir sobreviver só com aquilo ali. Ou tu vai ter fama. Tu pode se sentir muito bem em fazer aquilo ali. Isso. E isso é realmente o sucesso de verdade, gente, né? Que coisa linda. Eu amei essa definição. Nunca tinha pensado nisso. Então, aí dessa época pra frente eu percebi que, eu quero fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso. E vou continuar, mesmo que não tenham outros parceiros que tenham essa mesma ideia de mundo, essa filosofia de vida, mas eu me sinto satisfeito em fazer isso. E aí eu comecei a minha carreira solo. E nessa carreira solo foi um marco assim na minha vida, onde eu comecei a escrever... Isso foi em 2017? Isso, foi em 2017. Né? Foi um ano bem marcante para mim, porque a gente sempre passa por diversos problemas na vida e às vezes esses problemas fazem a gente despertar para coisas que a gente não enxergava antes, assim, não... E aí eu comecei a dar mais valor aos pequenos momentos da vida. Coisa que talvez lá atrás eu falasse e não... Tu não entendia eu falava, na prática não o que levava era. tão a sério aquilo ali. E daí eu comecei a botar em prática essa nova filosofia de vida. E, Jorge Benjor foi uma coisa assim que abriu porta assim, para mim. A primeira vez que eu ouvi ele, já de uma forma tardia, né? Porque já podia ter ouvido muito antes, né? Uma coisa muito antiga, mas... Para mim, aquilo ali era super inovador, assim. E eu achei surreal a forma como ele escrevia as músicas. Eu já vi até em comentários, assim, no YouTube, a pessoal comentando sobre o Jorge Benjor, que o Jorge, ele parece que, tipo, se tu pegar uma receita de remédio, ele vai conseguir fazer uma música com aquilo ali, sabe? Essa forma como trazer a musicalidade na música, assim. E isso, o Jorge Ben, ele traz o combo da música, né? A parte instrumental. Eu não entendo muito bem, me corrija se eu estiver errado, tu que é o músico, né? Eu tenho um pezinho na música só. Mas ele tem a parte melódica ali, associada à letra, muito incrível. É um combo perfeito de algo muito diferente, tanto né? Tanto que o primeiro álbum dele ali foi bem difícil de recrutar os músicos ali para gravar na época. Porque ele tinha uma levada que ninguém entendia na época, assim. E isso me inspirou bastante, assim, em querer fazer algo diferente, assim. Eu trazer a minha realidade para a música e trazer novas ideias, assim, sabe? Fazer uma música meio que atemporal. Fazer uma coisa que daqui a 50 anos alguém escute e não sinta que aquilo ali é marcado de uma época, De uma época, perfeito. Porque tu escuta alguns músicos da antiguidade que ainda hoje é novo, sabe? Tu escuta e tu sente como se fosse feita essa música esse ano, assim. Música de qualidade, né? São outros... É outra história, né? Outra realidade, já faz parte né? mais do sucesso, assim, sabe? Isso. Porque quando tu tem fama, no mundo da música, tu meio que vai ter que escolher entre uma ou outra coisa, assim. Ou tu vai trabalhar independente e vai fazer aquilo que tu sente vontade de fazer, o teu coração manda, assim... Ou então tu vai seguir uma linha mais comercial, que não é errada. Porque
tu vai sobreviver daquilo. Sim. Então, tipo, tem muito músico bom que gosta de muitas outras coisas, mas trabalha com aquela linha de som porque ele precisa manter família, ele precisa... É verdade. Sim, verdade. tipo, é a profissão dele, ele vai fazer aquilo ali. E às vezes vai ser um músico que não vai ser lembrado daqui 10 anos. Sim. 15 anos. Muitas vezes ele vai acumular... Às vezes ele tem a fama. Ele vai acumular uma certa quantia de dinheiro, vai estabilizar a família. O que não é ruim, que a gente gosta muito também. São perspectivas diferentes, sabe? Sim. E daí ele vai seguir aquilo ali com qualquer serviço, qualquer trabalho da pessoa, a pessoa vai ter que executar aquilo bem e vai ter que seguir aquela linha, né? Não tem como fugir muito E ainda daquilo. falando de sucesso e fama, né? Dentro desse nosso papo, assim... O sucesso, ele te traz a satisfação, como a gente estava falando antes, né? E eu acho que a fama, ela traz esse turbilhão de situações na vida da pessoa, no que diz respeito a... Enfim, a tantas coisas, ao acesso fácil, a tantas coisas, ao cansaço, à fadiga, ao todos os dias... A burocracia ali por trás, né? Às vezes mais de um show por dia, fazendo o mesmo som, o mesmo repertório, com as mesmas músicas, os mesmos efeitos visuais, tudo igual. Sim. Então, isso entra num looping, assim, e desgastante, né? É por isso que a gente vê as pessoas famosas, muita gente famosa, que tá assim, dando limite. Pausa na carreira. Exatamente. Que tipo, muita gente às vezes julga, sabe? De tipo dizer, porque tal artista não é tão bom assim, como é que ele tá famoso, tá ligado? Mas na real, talvez a sonoridade que ele faça não agrade aquele tipo de pessoa, mas os músicos que tá ali por trás, eles são muito bons, tá ligado? Com certeza. A equipe tá por trás daquele músico. O produtor é muito bom, então, né? tudo ali a pessoa batalhou muito para chegar até aquele ponto, sabe? Então, claro, ela vai ter uma gravadora que vai abrir portas para ela, mas ela não quer dizer que ela não trabalhou há 10 ou 5 anos. Até ela chegar na gravadora, né? Hoje a gente tem os realities musicais que ajudam muita gente também. Porta, né? Abre muita porta. Então, é muito interessante essa visão de sucesso e fama. Tá aí um bom corte para você usar depois. E daí, nessa época de 2017, eu tive a impressão que, eu vou fazer isso, sabe? Eu vou ter esse meu sucesso, assim, como pessoa. Vou fazer porque eu gosto de fazer isso. E dali pra frente eu comecei a experimentar, aprender mais. Aí eu fui no estúdio do Gustavo, que é meu primo. Ali foi onde eu gravei os meus primeiros singles pra carreira solo. Gustavo Schatzschneider, meu amigo do coração, um abraço pra você. O Gustavo é uma pessoa muito querida. E eu, depois que eu fui no estúdio dele, foi bem libertador, sabe? E daí eu consegui botar em prática as ideias que eu tinha, com uma sonoridade mais fiel, uma coisa mais bem gravada, sabe? E ali eu gravei meus primeiros 2 singles para carreira solo. Depois eu voltei e gravei um EP, onde tem a música Morena. Não posso dizer que eu não tenha tido também um sucesso que não seja só fora do comercial, sabe? A Morena foi uma música comercial. Ela entrou num setlist de diversas rádios do Brasil. Sim. Então foi uma música que conseguiu me proporcionar, assim, tanto um rendimento um pouco financeiro, mas também causar aquela relevância, sabe? Sim. Foi no Spotify, tu tava em 2 playlists ali, né? Foi, acho que Radar Brasil aí e foi Indie. um pouco depois, assim. Foi depois? Foi. Mas foi essa mesma música? Não, foram outras 2 músicas. Tá, a gente A vai Morena, descobrir tudo ela hoje. na parte digital, assim, ela não teve tanto impacto, sabe? Mas nas rádios ela conseguiu encaixar bem, por ser uma legal. música de reggae, por ser... Sim, a cara da nossa região, assim, né? E o reggae, ele querendo ou não, ele tá sempre na cena. Não naquela relevância como já foi um dia. Mas sempre tá. Mas ele sempre tá. Porque eu acho que também não é um estilo que desagrada tanta gente. Sim. É algo que as pessoas gostam, é como o gostoso de pagode, ouvir. com o reggae. São Tipo coisas isso. que conseguem estar no dia a dia das pessoas. Tu vai escutar um rádio ali, ou indo pro trabalho, ou, sei lá, fazendo alguma coisa dentro de casa, então tu não vai estar... Aquela música não é cansativa, sabe? Isso, é verdade. Aquela coisa maçante, assim. Tem o EP Luz, Sol e Mar. Isso. Queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre esse EP pra gente também, porque ele também foi importante na tua Foi. carreira, né? Tem ali músicas incríveis. E o que tu acredita que fez esse EP ganhar essa expressividade, essa expressão, né? Olha, eu acho que um pouco da originalidade dele, mas também por ele ter essa música comercial, sabe? Eu acho que essa música, a Morena, ela alavancou as outras, assim, do trabalho. Ela deu Porque- visibilidade Sim. para as demais, né? E ela é uma história curiosa que, assim, eu escrevi ela, né? A música. Mas ela não é... A música original que eu escrevi, ela não é como foi na gravação, assim. Eu fui no estúdio do Gustavo e a gente decidiu fazer um reggae para aquele EP.
Porque eu tinha toda uma vibe do reggae, diz ele assim, sabe? Ele dizia que eu tinha uma vibe do reggae e tinha que gravar um reggae. Porque eu surfava, eu tinha um estilo de vida parecido com a filosofia de vida do reggae, assim, uma coisa mais paz e amor, a filosofia de, sabe, de viver em tranquilidade, em harmonia com o ambiente. Então a gente decidiu, tá, vamos fazer um reggae então, vamos gravar esse reggae. E aí, no último dia, quando eu fui gravar o vocal da música, eu alterei o refrão dela. Tá, mas Morena já era um reggae, ou não era um reggae? Não era um reggae. Ela se tornou um reggae. Se tornou um reggae no estúdio, assim. Só. E daí, no último dia, na hora de gravar o vocal, né, depois das guias ali, eu mudei o refrão dela. Não lembro mais o original, faz muito tempo. Eu tipo, poxa, só porque eu ia pedir aqui o original. Ainda bem que eu já fui mais alto. Já. Mas eu realmente não lembro mais, faz muito tempo. E, tipo, talvez seja aquela mudança de última hora que tenha feito ela... Tu vê como são as coisas, né? Inclusive, dá pra tocar pra gente curtir Sim. Morena. Vamos ouvir Morena, então, uma das músicas mais relevantes aí da trajetória da carreira aí do Josi Praia. E vamos curtir juntos, então, aí o som. Algo curioso é que a música Morena... Claro, aqui eu tô tocando meio tom abaixo, mas ela é um Ré menor, Lá menor. É uma música bem simples, assim. E é algo que alguns músicos, assim, no Brasil, tendem a falar sobre isso. Que às vezes a música mais comercial, ela é uma música que ela não tem tanta complexidade, assim. Algo bem diferente do que eu fazia lá atrás, sabe? Tu achava que pra ser uma super música, uma super produção, tinha que ser, uau, cheio de riffs e cheio de... Naquela época da adolescência, eu gostava de experimentar muito e trazer algo diferente, sabe? Muito diferente. E isso aqui é o básico do básico, sabe? A Morena, ela é uma música simples de ser tocada. Ela tem 2 notas. A letra, tipo, é uma letra fácil de se escrever. Não, ela não tem nenhuma complexidade. E ela também não tem sabe? Ela não traz uma filosofia de vida, nem nada demais, sabe? Ela é uma música simples. E pegou. Fácil de ser mais aceita, sabe? E não que as outras músicas minhas, as outras 2 que tomaram mais movimentação, visibilidade na internet, elas também possuem as mesmas notas, tá ligado? É algo engraçado isso aí, vai. Ela vem olhar a praia em qualquer estação. Seu sorriso traz a paz, a calma na multidão. Curva do sol mexe com a imaginação. Mas quando entra no mar eu só fico a observar. Ô linda morena que passa na beira-mar. Ô linda morena, quero tanto te amar. Me apaixonei e não consigo evitar. Ela chegou pra clarear, ilumina como a luz do sol que brilha lá no mar. Ela chegou pra clarear, ilumina com a luz do sol que brilha lá no mar. Oh na na la la ya la la, oh na na la la ya la la, oh na na la la ya la ya. La ya la la ya la la ya la la ya. E o básico da música é isso aí. Maravilha. Edição! Eu aplaudo aqui. É uma música simples. Muito gostosa a música de ouvir, muito gostosa. Já tinha ouvido, na verdade, algumas canções do Josi. E é isso, né? A simplicidade. Mas, assim, eu sei que hoje tem todo um estudo de estratégia, né? De como montar uma música, né? Teve alguma coisa assim ou fluiu nesses tons? Fluiu. Que legal. Isso é muito importante. Mostra que o feeling tá apurado, né? Queria que a gente pudesse falar sobre o Gustavo também agora, porque ele também teve um papel importante, muito importante, né, na tua vida ali, no teu ingresso, inclusive na carreira de produtor, porque eu sei que é uma coisa que tu gosta de fazer hoje. Como é que foi essa experiência de trabalhar com o Gustavo no estúdio e o que tu mais aprendeu, assim, tu levou de aprendizado e tu aplica hoje, né, como produtor? Eu era muito perfeccionista, assim, comigo mesmo, assim. Então, eu gravava algo e às vezes eu acabava não gostando. E ficava sabe aquela coisa que dá aquela insegurança que a pessoa tem? Sim. E às vezes não se aceitar ou não gostar daquilo tanto assim. Tu tem ainda aquele negócio ou tu tinha de, eu não suporto ouvir minha própria voz gravada? Não, isso da voz não, porque logo no início eu precisava cantar, né, as músicas, a composição. Ou seja, tu tinha que te ouvir, não adianta. Então não tinha como fugir daquilo. Mas em questão da letra, sabe, assim,
Pô, será que isso aqui Crítico. não tá... Uhum. Será que isso aqui tá legal? Combina com essa nota? Será que não? E mesmo assim eu fazia e lançava, mas ainda assim bem perfeccionista e ouvindo várias vezes e pensando, mas será que... Uhum. E quando eu conheci o Gustavo e comecei a gravar ali no estúdio, ele tinha uma forma de pensar diferente da minha, assim. Apesar de ele ser um pouco mais comercial e mais centrado musicalmente, sabe? Assim, eu sou uma pessoa mais que gosta de viajar na melodia. Às vezes começo uma música e modifico ela. O Gustavo não, ele é uma pessoa mais do comercial, sabe? De fazer uma coisa certa, sonoridade batendo ali no nível comercial, uma coisa bem feita. Mas ele tem uma percepção diferente de outras coisas que eu não tinha, assim. Tipo, cara, fez, gravou ali aquele momento, aquilo tá bom, tá ligado? Não precisa ficar noiando com aquilo ali. E isso eu comecei a levar pra vida, sabe? Isso hoje, quando eu gravo, eu utilizo muito disso. Muitas vezes não tá 100% afinado, não tá 100% perfeito, não tá 100% dentro do tempo, mas às vezes aquilo ali cria uma característica única na música, sabe? Como eu não preciso seguir a linha totalmente comercial hoje, eu tenho mais essa liberdade para fazer isso aí. Então, às vezes eu sinto que, pô, talvez se tivesse ficado no tempo não ficasse tão legal quanto isso aqui. E tem muito da música também. Teoricamente, assim, estudando a fundo assim, a música, às vezes tu percebe que a entonação daquilo ali em certos momentos fica melhor, casa melhor ou não casa melhor. Sim. Então, aprendizados que a gente tem. Acho que o principal aprendizado não com o ser Gustavo tão crítico. Fazer o momento, mesmo. gravou o momento, é aquilo ali, sabe? Sim. O Gustavo é bem assim, já gravei com o Gustavo. E isso é uma beleza. É o momento. Eu não suporto me ouvir depois de gravar. Gente do céu, meu Deus. Eu assisto, a gente assiste os podcasts, as coisas, mas é diferente do que só a voz. Porque, assim, aqui tem um conjunto, né? Mas a minha voz só, gente... Eu não sou lá uma grande cantora, mas eu não gosto, não. E de certa forma, um podcast ele é um pouco mais liberal, né? É um diálogo, assim. Quando tu grava a música, tu começa... Tem que ficar muito perfeito. Eu tenho essa visão também, né? E aí tu fica percebendo coisa que ninguém percebe, só a pessoa percebe. E aí, quanto mais tu ouve, mais coisas tu encontra. Isso, é uma coisa de mais louco. ouvindo, Aí tu fica mais doida. E aí tem mais outro erro ali. E isso foi uma coisa que eu aprendi com ele, sabe? A levar mais na boa e concentrar no momento, assim. Sim. Então, eu já tinha um lado mais diversificado, assim, de viajar na música. E aí eu aproveitei com isso que eu aprendi dele. Aí, às vezes eu mesmo dou uma podada, assim, sabe? Sim. Será que eu não tô viajando demais? É o melhor voltar um pouco pra realidade, sabe? Sim. Mas hoje mesmo, tipo, cenário atual meu agora, eu vou viajando entre ficção científica, filosofias de vida. Eu acabei seguindo fundamentos budistas, assim, na vida, sem saber que era do budismo, assim. Eu comecei a seguir algumas coisas e depois que eu aprendi que aquilo era budismo. Então, tem um pouco dessa filosofia também. A minha religião, ela é o candomblé, mas eu nunca fui, assim, sentir uma pessoa rotulada, sabe? Sim. Vou me rotular aquilo e vou me prender aquilo ali. Então, eu aprendi Você é adepto a outras filosofias. Sim, eu aprendi com fundamentos cristãos, eu aprendi com o budismo, sempre tentando melhorar como pessoa e trazer um pouco disso para a música também, sabe? Sim. Para a música não ser algo vazio, fora do que eu sou, sabe? Transformar a carreira e a minha vida pessoal como se fosse uma coisa só, sabe? Isso é muito legal, porque eu acho que muito disso também, Josi, veio depois da pandemia, Sim. né? A gente vai falar um pouco sobre o período da pandemia, que foi um marco na vida do mundo inteiro. Sim. E muita gente se reinventou e muita gente buscou aí por essa evolução pessoal. E aí vem a música nesse combo contigo também. Tu começaste a gravar sozinho, né? Depois, na pandemia ali, não tinha realmente como fazer diferente. E como é que foi esse momento para ti de redescoberta ou de descoberta de um talento de produtor que tu tinha ali guardado também, né? É algo que eu sempre gostava muito e observava bastante o Gustavo trabalhar. E também foi coisas que eu aprendi com ele, assim. Não tudo porque eu trabalho de outra forma. Mas o básico do básico sempre segue aquele padrão, né? De gravação, mixagem. Então, foi, assim, libertador, sabe? É muito legal estar no estúdio, é muito massa gravar com alguém, trabalhar com outras pessoas, mas também é muito legal tu ter a liberdade de tu poder fazer sozinho aquilo ali, no horário que tu se sente melhor para fazer aquilo. Então, acaba tendo um pouco mais de emoção, sabe? Tu consegue
sentir o momento exato de gravar aquilo. Manifestar a tua criatividade, Sim. mexer na música, adicionar, tirar algo, Muitas né? vezes, uma gravação, às vezes ela leva, 10 dias, às vezes faz mais rápido, às vezes faz em 3 dias. Depende do nível de inspiração e a complexidade da música. Mas, às vezes, num passar daqueles 10 dias, tu vai percebendo coisas diferentes, tu vai modificando, tu vai trazendo outra sonoridade. Sim, E aí sim. tu tem essa liberdade de, não gostei desse instrumento, vou mudar, vou botar outro. Vou tirar o sintetizador, vou botar uma guitarra. Vou tirar tudo e deixar só um baixo, sabe? A liberdade que se tem quando se Sim. produz, né? E hoje tu tens a tua estrutura, onde tu Sim. faz a parte de produção musical também. E daí durante a pandemia, bem no início ali da pandemia, tu não podia sair de casa. Aí, nos primeiros dias, não podia surfar, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Eu até entendo, né? Era Sim, medidas sim, da sim, época, sim. que se achava certo na época aquilo ali. Então, não tem como a gente voltar no tempo, Sim, né? E dizer, sim. não, isso está errado. Na época foi a medida que tomaram, né? Não tinha vacinação, não tinha nada. Então, eu segui fiel àquilo ali, né? Não ia desacatar autoridades. Então, fiquei em casa e, vou aproveitar esse tempo para produzir alguma coisa, sabe? Não vou deixar o tempo passar em branco, assim. Sim, sim. E, naquela quantidade de notícias que se tinha ao mesmo tempo, né? Muita gente ficou naquela ansiedade, aquele nervosismo, assim. Então, eu optei por um lado de, vou me afastar um pouco da notícia, vou deixar o mundo acontecer, porque muitas vezes a gente não tem o poder de Não tem o controlar as coisas. controle, exato. Então, vou cuidar de mim, tá ligado? Pegar como uma válvula de escape, cuidar Sim. da cabeça, e a música, ela é perfeita Perfeita, para perfeita. isso, né? Ela é perfeita. Eu acho que muita gente também, nessa época, aprendeu a tocar um instrumento e... Sim, sim, sim. Trouxe esse talento da música aí Sim. pra fora, né? Aflorou. Gente, olha só, esse foi apenas o primeiro bloco do nosso Estúdio 1, aqui com o Josi Praia, nosso músico produtor. Depois, no nosso segundo bloco, tem mais música e nós vamos falar mais sobre a carreira dele, conversar mais sobre música. Espere que logo, logo a gente volta. Oi, gente, estamos de volta com o segundo bloco do Estúdio 1, seu podcast aqui na Pix TV. Hoje recebendo Josi Praia, fazendo um som e contando um pouco sobre a sua trajetória. Quero saber agora sobre o ingresso das tuas músicas nas plataformas de streaming, né? Afinal de contas, hoje elas são determinantes também Sim. pro processo de relevância de músicas, Sim. né? Como é que foi esse processo? Quais foram as primeiras músicas que foram para as plataformas de streaming? E também sobre o ingresso de músicas no Spotify em 2 playlists conceituadas, que são a Radar Brasil e a Indie Brasil também. Os primeiros singles já foram liberados ali nas plataformas digitais. E já desde a primeira música que eu lancei, as 2 primeiros singles foram Litoral Sul e Girassóis, assim. E essas 2 músicas já estavam disponíveis ali nas plataformas. E eu sempre tive esse negócio de, eu gosto de ter ali na plataforma digital, já é uma certa forma de um registro e é uma Isso. forma de, assim, tu levar a tua filosofia para outros lugares, assim. Tu não depende de venda física do CD, tu não depende do rádio só para chegar até as outras pessoas. Hoje em dia, qualquer um com o celular na mão consegue Sim. ter o acesso ali. Sim. Não só com plataformas pagas, né? Mas tu tem o YouTube ali que, tem um acesso gratuito para todo mundo. Sim, Então, é uma forma de tu passar para frente a tua ideia, sabe? sim. Não só como uma forma rentável, né? Só como grana, assim. Mas uma forma como aquela filosofia de passar aquilo para as pessoas. Assim. Sim. E aí, leiga como sou, né? Como é que funciona esse processo de... É a plataforma que seleciona a tua música e coloca na playlist? Então, é assim. Quando tu vai fazer um lançamento, tu pode fazer um pedido de música ali para alguma daquelas empresas, sabe? Para avaliar a música. E desde que então, tu vai enviando, né? São milhares e milhares e milhares por Nossa. dias, assim. E eu já tinha enviado muitas músicas, assim. Mas a Amor foi a primeira música que entrou, assim. A Morena, na época, não tinha essa possibilidade ainda. Na época, não dava para fazer esse pedido para as plataformas, assim. Mas a Amor, ela entrou. E daí eu fiquei chocado, assim, no primeiro dia que eu olhei aquilo ali. A minha música tá no Indie Brasil, assim. Sim. E ela tava, eu acho que tava na 20ª posição ali da playlist. Ali. Uau! E eu já fiquei de cara, sabe? Entre Uau, gente claro. grandes, assim, músicos bons, assim. Sim, E aí aquilo foi impactante, assim, pra mim. Eu, consegui, tá ligado? que legal. Tem uma relevância, sabe? Sim. Hoje tu consegue precisar, assim, uma quantidade de composições tuas?
Ah, tem umas 280 músicas já. E tu já chegou a fornecer para algum outro artista, assim? Não. Eu até gravei algumas parcerias, assim. Mas algumas delas não foram pra frente. Tipo, a guria que gravou comigo, ela entrou em uma gravadora. E aí ela teve uma mudada de gênero musical, assim. Então ela quis se desvincular daquele lançamento. Aí eu também não queria ficar com aquele lançamento. Aí a gente baixou ali a música, acabou, já era. Mas assim, tipo... A música Amor ali, quando ela entrou na playlist, na primeira semana ela estava em 20ª. Na segunda ela estava na 4ª posição. E aí eu fiquei tipo, caraca, sabe? Então a música Amor, ela ficou bastante tempo na Indie Brasil. Que massa. E depois acho que foram 6 meses depois, ela entrou na Radar Brasil. E ela ficou durante 1 ano e meio na Radar Brasil ali. Massa. Onde a Radar é onde o Spotify joga artistas que talvez tenham uma certa relevância. Né? Que são promissores e tudo mais. E teve outra música minha também, a Selvagem, ela também entrou na Indie Brasil. Não chegou aí pro Radar Brasil, mas entrou na Indie Brasil. Então aquilo ali me causou uma felicidade, sabe? E te traz uma motivação extra também, uma motivação né? extra. Tu percebe, pô, eu tô fazendo a coisa certa, tô seguindo minha essência e tô conseguindo realmente mostrar para as pessoas aquilo que eu acredito, criar uma né? certa relevância, fazendo algo que eu sinto feliz em fazer aquilo, sabe? Sem precisar me rotular. Porque ambas as duas músicas, elas têm uma levada meio latina, assim. Elas têm um ritmo mais animado, mas elas também têm letras que não são tão profundas, mais na vibe da música morena, assim. Mas o álbum delas tem, sabe? Sim. E quando tu divulga uma música, que essa música acaba caindo no gosto do povo, assim, as pessoas acabam conhecendo a pessoa. As demais também, elas vão procurar as outras canções para ver como é que... E aí uma acaba complementando a outra, né? Muito, muito legal. Teve um álbum comemorativo que tu lançou também. Sim. Foi 7 anos? Isso. Fala pra gente sobre esse álbum, a ideia de lançar um álbum comemorativo. Eu pensei, pô, já são 7 anos já. Então, isso foi no ano passado, né? E aí eu pensei, pô, vou reunir as mais impactantes, assim, da minha carreira, assim. Aí eu botei Morena, né? Claro. Principal. Sim. Selvagem, que teve a relevância. Amor. E outras músicas, assim, que me impactaram como artista, mas que talvez não tenham tido tanta execução nas plataformas digitais. Tu foi mais pelo que... Sim, o que eu sentia que realmente mudou, me transformou, assim. A América Latina é uma música que, na época, eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e estava aprendendo um pouco mais sobre o mundo da música, sobre instrumental, sobre composição, como foi feita as gravações nas músicas antigamente, né? Como artistas como Caetano Veloso, Tom Jobim, como eles produziam as músicas na época, onde foi gravado. Então, estudando isso aí, eu pensei, pô, eu quero criar algo mais complexo, assim, musicalmente. E aí eu criei a música América Latina e eu acho que ela é bem importante para mim, que foi um divisor também, assim. E tem como tocar ela pra gente? Talvez não. Não? Pela complexidade. Pela complexidade. Porque eu sei que foi uma música que trouxe muito à tona a tua criatividade. Sim. Tu fez esse estudo e trouxe essa canção realmente pra florescer, trazer de dentro de ti a tua criatividade, Tanto né? que as músicas hoje que eu tenho, depois dessa época da América Latina, que eu comecei a perceber que, pô, eu consigo fazer, então vou explorar mais coisas. Agora eu vou procurar mais elementos, assim. Hoje, se eu for fazer um show, eu vou separar um setlist, né? Dentro desse setlist vai ter essas músicas complexas, assim. Então, não é um show tão fácil de ser vendido, sabe? Pela complexidade que ele tem, não só para apresentar as pessoas, sabe? Sim. Mas, assim, tu vai ter que recrutar bons músicos, vai ter que ter muito músico para tocar aquilo ali, porque são músicas que às vezes estão tá em 100 canais, sabe, ali na edição do áudio. Sim. Tem um canal para cada barulhinho, tem um tambor, e aí tem 2 violões, aí tem 10 guitarras, tem um baixo, sabe? É nisso que dá botar uma mesa, um estúdio na mão de um cara assim, ele vai dar asas à imaginação. Para fazer ao vivo isso, tu vai precisar de muita gente. Sim. E a título de curiosidade, qual é a mensagem por trás da música? Então, a América Latina, ela faz uma referência a todo o cenário que a gente vive aqui, sabe? Entre o escasso, muitas vezes escasso, mas muitas vezes rico também, sabe? Rico no cultural, rico nas pessoas, assim, sabe? Tu tem um ambiente latino, é muito diferente da Europa. Não que as pessoas da Europa
não sejam legais, não sejam. Sim. Mas muitas vezes é um ambiente um pouco mais frio, assim, não em temperatura, mas as pessoas elas não têm aquela levada do mundo latino, sabe? Sim. E aqui na América... A maneira de lidar com a vida, a forma de lidar com as coisas, né? E muita coisa, assim, a gente traz da África, né? No continente africano, quando tu vem embarcações para cá, eles trazem esse cultural deles. Então, tu tem uma mescla de religiões, de filosofias de vida. Então, tu tem um clima, assim... A América Latina, ela tem essa alegria de viver, sabe? Independente... independente do que se tu tá na pior ou se tu tá na melhor... A gente continua com essa alegria de viver, sabe? Com essa... É verdade, porque a gente olha pro brasileiro, a gente vê assim, poxa, às vezes essa força de querer... Né? continuar, e às vezes sabe? passando por perrengue, dificuldade, tá, aquela coisa toda, mas tá ali, entendeu? Firme e forte, inventando coisas, porque o brasileiro é bom em inventar coisa também, assim, fazendo a gente rir, né? E principalmente também, assim, ó, numa visão de uma criança, tem uma parte da música que ela diz, alegria cinema. Porque muitas vezes, assim, um detalhe mínimo ali se torna algo totalmente modificador na vida daquela pessoa, sabe? Sim, verdade. Para uma criança, um pequeno detalhe, um brinquedo... ou um acesso a uma informação, um acesso a um cinema, que muitas vezes... aquilo ali transforma. E muitas vezes pode mudar toda a linha da vida daquela pessoa, né? Atualmente, Josi, tu tá num processo de reinvenção, Sim. nessa tua busca aí por evolução pessoal, e isso se reflete muito nas tuas músicas também, né? E eu queria entender como que tu faz essa demonstração, como que tu traz para tua música essa tua necessidade de crescer como pessoa. Como que tu coloca a tua essência nas músicas? É através mais da melodia? É através mais das letras? É a junção dos dois? Como é que funciona para te mostrar a tua necessidade de evoluir, de crescer como ser humano, né? Então, a minha forma de compor, ela não é necessariamente escrever a letra, sabe? Tipo assim, muita gente escreve tocando violão, muita gente escreve só a letra e depois cria a melodia em cima Isso, tem um disso. processo diferente, então, né? eu tenho um processo assim, que alguns músicos, tipo o Rapa, o pessoal lá do Rapa trabalhava dessa forma. Tu faz o instrumental da música e depois tu cria algo em cima daquilo ali. Então, muitas vezes eu deixo a emoção tomar na hora de criar o instrumental e depois crio uma letra para aquilo ali, sabe? Imaginando uma história por trás daquilo e me identificando em pontos ali, sabe? Dependendo da linha melódica, o que casa mais ali em letra, que tipo de história tu vai contar ali, né? E às vezes a história não fala da pessoa, sabe? Mas aquela filosofia que a pessoa carrega, sabe? Por trás. Muito interessante, muito interessante. E eu quero saber também, assim, quais são os teus projetos, novos projetos. Eu sei que tu tens alguns desejos mesmo, alguns objetivos profissionais. Sim. O que tu pretendes aí futuramente? Eu pretendo expandir um pouco mais, sabe? Na divulgação das músicas, como sempre, né? Todo artista está sempre nessa movimentação de lança trabalho, divulga, porque também não dá para ficar parado, sabe? E essa ambição em querer aprender mais, sabe? Sim. Em criar algo mais inovador, buscar novas sonoridades, buscar novos horizontes assim musicais assim. Sim. Hoje o teu estilo, tu te identifica, o teu estilo musical, o teu gênero musical, como baseado ou parecido com o de alguma artista, assim? É que ele tem elementos assim. Dá para perceber elementos de vários artistas assim, sabe? Eu tenho muita influência do Charlie Brown Jr., assim, que também é uma banda que teve uma identidade muito grande. Muito, muito. Eles não... Apesar deles ter tido gravadora por trás, produtores... Aparentemente era comercial, porque foi música... Sim. Abertura de Malhação tinha que ter Charlie Brown, Tu né? tem como produtor Rick Bonadio. Puxa vida. Que é um cara que produziu diversos artistas, né, cara? Ele é genial, né? O Rick ele é muito bom naquilo que faz. E ele é um dos produtores brasileiros que ele deixa, dá um pouco mais daquela essência do músico, assim. Eu tenho uma amiga que ela já gravou com ele, assim, e hoje ela pertence a outra gravadora e tudo mais, distribuidora e tal. Mas, assim, tu vê que Charlie Brown foi uma coisa que conseguiu conciliar o comercial com a raiz deles, assim. Eles misturaram o ska, reggae, rock, sabe? Então, eu carrego um pouco disso, sabe? Dessa virtude de querer ser eu, sabe? É eu ali na música, mas eu vou poder abranger outras coisas, sabe? Não vou me limitar.
Então, Sim. eu posso aprender com o rock, eu posso aprender com o samba. Então, tem muito desses artistas, sabe? Então, cara, se eu fosse te listar, assim, alguns artistas que me trouxeram uma relevância e me influenciaram, estaria desde o Zeca Pagodinho, que ele é um gênio na métrica das palavras, assim. Demais. Não, a sonoridade que ele faz não se encaixa na minha música. Mas a forma como ele canta... Gente, eu tava ouvindo uma música ontem dele, que eu não lembro o nome, mas ele lança o seguinte verso na música. Vou ver se eu lembro. Era a mãe dela, a irmã dela, a tia dela, a amiga dela, uma cadela e só eu pra sustentar. Eu fiquei tipo assim, gente! E tu percebe incrível. que na gravação dessa música, na segunda vez que ele canta essa parte, ele já dá uma... Sabe? Ele dá aquela swingada no tempo da música, sabe? Sim, sim. E isso ele é visto por vários bambas, assim, do samba, como um grande cara que consegue cantar dentro, fugindo do tempo e voltando no tempo da música. E ele tem muito isso que tu fala da essência dele Sim. também, né? O Zeca Pagodinho é aquilo ali, o copinho dele ali com a geladinha dele do lado, aquela então, coisa assim, toda. são vários músicos que eu aprendi alguma coisa, sabe? Com o Zeca eu aprendi a poder cantar e misturar e às vezes sair um pouco do tempo e voltar no tempo. Isso causa um certo swing na música, causa uma certa emoção na música. Sim. Com o Charlie Brown, esse lance da essência. Aí tu pega um pouco do Rapa também, nessa mistura de sonoridades, assim. O NX0 chega mais na época do álbum do Norte ali, que foi um álbum que me impactou bastante em 2015. Tanto pelas letras, assim, do álbum, que ela traz uma coisa mais pra frente, sabe? Entre superação, entre vencer desafios. E aí também traz um pouco do romance. Mas é aquela... Não era aquela coisa tão nostálgica quanto os primeiros, Sim, aquela coisa tão... tão melódica, melódica, assim. Mas né? já é um romance mais atualizado, sabe? Já é uma coisa mais atual. Então, aquele álbum me impactou bastante, o álbum Norte. Tanto que, pra mim, foi o melhor álbum lançado naquele ano. E, tipo, é genial, sabe? Desde a capa até a sonoridade, como foi gravado. Ele... tipo assim, é como se o NX0 tivesse se reinventado ali naquele álbum. Exato. E mais outros artistas, olha, dá pra listar muita coisa, assim, sabe? Jimi Hendrix me influenciou muito na guitarra, muito, assim. Por ele influenciou muita gente, né? É o gênio da guitarra. Quando a gente fala em guitarra, né, o pessoal vê muito ele como inspiração. Mas, assim, a forma como ele gravava também. Ele misturava muitos canais, assim, sabe? De música. Então, e na época ele também foi bem revolucionário, assim. Ele buscou trazer uma revolução de som da guitarra, sabe? E isso daí eu busco hoje, tendo em vista que, pô, lá atrás muita gente já fez, sabe? A gente sabe que tudo que a gente está criando hoje, a gente vai estar influenciado por alguém lá de trás. Com certeza. Nada é tão genial assim, mas sempre tem algo que a gente pode se reinventar, sabe? Sim. Pode fazer de novo, assim. Ou talvez trazer um pouco do velho, mas transformar ele numa roupagem, sabe? Numa cara nova, sabe? Sim, sim, com certeza. Hoje tens aí uma média de quase 300 composições, né? Isso. Tem alguma assim que... eu sei que são muitas, né? Sim. Mas tem alguma composição tua que realmente ela tem aquele lugar especial no teu coração? Assim? Olha, essas principais músicas que foram para aquele ali, o álbum comemorativo de 7 anos, elas, de certa forma, elas me impactaram bastante, assim. Tanto por trazer uma relevância, tanto por trazer uma sonoridade diferente que me marcou, que depois daquilo ali eu comecei a perceber que, pô, eu consigo fazer outras coisas, consigo alcançar aquilo que eu imagino, sabe? Porque uma coisa é tu imaginar e outra coisa é tu conseguir fazer aquilo virar uma realidade, né? Virar realidade. Mas assim, o último álbum que eu lancei, o Infinito, e o álbum de número 8, eles têm um significado bem importante assim para mim. Porque O Brilho que Há no Céu é uma música, ela me traz bastante... Assim, tem um lugar especial assim no meu coração. Porque ela traz uma filosofia assim, de algo que eu gostava muito da infância, sabe? Na minha infância eu gostava muito de ficção científica e ainda hoje gosto muito da ciência, assim, tá? Por isso que eu te digo, eu sou um cara que não sou tão rotulado. Porque eu aprendo com cristão, aprende com budismo, ali, mas eu tenho gosta de ficção científica e gosta de algo mais romântico. Mas eu gosto da razão, da ciência, da experimentação, da filosofia que a ciência traz, sabe? De pesquisar, tu ir a fundo naquilo. E isso foi algo que trouxe na minha letra, sabe? Falar sobre naves, sobre o espaço, sobre estrelas. E era algo que eu tinha esse sonho desde criança, que eu gostava disso. E
E é difícil, às vezes, a gente escrever sobre algo que a gente gosta, sabe? Encaixar numa melodia aquilo. E algo diferente, porque não é qualquer Sim. pessoa que consegue compor algo sobre, por exemplo, ficção científica, né? Depois que eu escrevi músicas de romance, como Morena, eu tenho milhares de músicas de romance. Então, é uma coisa assim, que tu chega num certo momento que tu se cansa de fazer aquilo. E aí tu quer procurar novos horizontes. Desafios novos, né? Tu quer te sentir desafiado, né? Eu não quero hoje estar compondo uma música como eu fiz. Tipo, às vezes as pessoas ficam presas nisso, sabe? Com um artista. Elas querem que o artista lance aquilo que fez lá no passado, parecido com aquilo. Porque tu tem uma memória afetiva com aquele trabalho, sabe? Verdade. E eu, às vezes, me sinto assim, sabe? Quando o Arctic Monkeys lançou um álbum novo, depois de 5 anos, a gente imaginava que ia vir um pouco daquele álbum de 2013. Sim. Ele vai trazer umas canções ali, aquelas... E, cara, foi totalmente fora do nexo, sabe? Daquilo ali que a gente esperava. E, como artista, eu sinto isso, sabe? Eu sinto que as pessoas, às vezes, elas me falam também, sabe? Eu gostava tanto quando tu gravava as músicas tipo a Morena, essas músicas mais calmas. Mas foi um momento, sabe, da minha vida, aquilo ali. Aquilo ali fez parte do meu trabalho, mas não quer dizer que o Josimar hoje ainda é a Morena, sabe? O Josimar hoje ele já tem outra ideia de mundo, outro estilo de compor, assim, sabe? E aí é isso, sabe? Eu gosto de me reinventar e aquilo naquela música ali, aquele momento de conseguir conciliar o que eu gostava com uma música e não ficar tão fora, sabe? Conseguir ainda ser um pouquinho comercial, sabe? Sim. Não ficar aquela coisa muito absurda, sabe? Sim. Aquilo ali tem um especial no meu coração. A título de informação, mais uma vez, Morena foi inspirada em alguém? Então, a maior parte das minhas músicas, às vezes, elas não trazem uma pessoa só como referência, sabe? Às vezes, são detalhes de pessoas, de coisas que a gente vive. Ou seja, Morena foram várias morenas. mas sim, sabe? Muitas vezes, uma música ela não é só feita para uma pessoa, sabe? Às vezes a gente repara algo parecido em várias pessoas, às vezes a gente só flui aquilo ali, sabe? Só consegue botar pra fora aquela expressão. Fala sobre o lançamento do teu primeiro clipe musical também, que foi Então, finalzinho de 2024, né? Sim. Foi muito bacana. Como é que foi pra ti também esse momento? Então, a gente teve alguns vídeos antes, assim, eu produzi algumas coisas antes, sozinho. E aí, como eu sou perfeccionista, eu arquivei eles e deletei. Vou esperar pra alguém... Mas tu não deletou. Tu deixou guardadinho em algum cantinho lá. Deixei, ainda tem algumas coisas assim. Tá. Mas assim, é muito mais legal tu ter outra pessoa pra produzir, né? Foi o Maurício Luiz. Isso. Incrível, um abraço pra ele, maravilhoso. O Maurício, assim, é um cara que já é amigo meu há longa data, assim. A gente já tinha planejado muitas vezes fazer outras coisas. A gente começou o clipe da música Morena, em 2019 a gente começou. E acabou que aquele clipe não rolou. Aí a gente deixou parado. Agora, no ano de 2023, eu acho, a gente gravou um acústico, lá em casa mesmo. A gente gravou 7 músicas, tocando violão, bem aquela coisa bem natural, sabe? Sim. Pra passar um pouco mais do artista, para as pessoas poderem ver um pouco mais do artista, sabe? Não só a gravação. Sem tanta produção, aquela coisa toda, aquela coisa né? mais... Eu, às vezes, gosto de fazer um acústico para poder resumir a ideia, sabe? Só voz, violão, clean, assim, a pessoa escuta aquilo ali, consegue sentir a essência da daquilo ali. Mas não é algo que eu faria no show, né? Porque se eu fosse fazer um show, ia contratar muita gente, trazer uma estrutura, né? Mas eu também gosto de mesclar um pouco com isso, sabe? Do acústico, de trazer aquela coisa de que nem sempre precisa ter tanta qualidade, nem sempre precisa ter tanta afinação. Muitas vezes, a realidade. Deixar soar natural, sabe? E daí o Maurício, ele sempre foi parceiro comigo, assim, nessas ideias, assim. E daí, quando ele propôs essa ideia da gente fazer o clipe, aí, tipo, é óbvio que eu vou topar, tá ligado? Sim. Tipo, é um cara que eu confio. Que entende a tua linha, sabe o que tu quer, já te conhece. E daí a gente trabalhou com pessoas, assim, muito importantes, assim, sabe? A Elisandra, ela fez o roteiro do clipe, assim. Ela é uma pessoa também muito legal, sabe? Uma pessoa... Tu sente aquela pureza, sabe, da pessoa, assim. Uma pessoa que gosta do que faz, realmente, sabe? Sim. A gente teve o Jorge também, que ele trabalhou na parte mais da produção ali, sabe? Ai, Jorge. É uma pessoa bem querida, assim, também. Então, toda a equipe ali estava meio que conectada, sabe? Sim, isso é muito importante. Eram pessoas que... o Jorge fazia muitos anos que eu não via ele, mas é uma pessoa que eu gosto do trabalho dele. Eu admiro a forma como ele vê as coisas, sabe? Então, a gente tava a gente trabalhou 2 dias gravando.
Foi até que rápido, assim. E todos os né, Josi? Sim. Todos os artistas, isso é muito importante. Então, assim, eu conseguia confiar plenamente neles. Então, eu dizia, assim tá bom? Ele, tá bom. Então, eu sei que... Tá bom. Tá ligado? Tu sabe quando consegue confiar plenamente nas pessoas que estão ali trabalhando contigo. Então, isso tornou, assim, um marco mais especial do que só um clipe, sabe? Sim. Se tornou algo que, tipo, eu tenho a lembrança daquele momento da gente gravando, sabe? Isso é muito legal. Então, além do clipe... Além de ter ali o clipe pronto, tu tem os bastidores, histórias, assim, o making off, tudo que aconteceu, com pessoas né? que o cara realmente gosta de trabalhar com elas ali. E a gente teve um dia de lançamento ali, a gente fez no dia 26 de dezembro. A gente botou ali, teve um curta que eu trabalhei, eu fiz a produção ali, a trilha sonora do curta da Elisandra. E daí a gente exibiu os dois, assim, no mesmo dia. A gente convidou um pessoal e a gente exibiu o curta dela e o meu clipe. Sim. Daí também foi algo também, a primeira vez, sabe? Eu nunca tinha exibido um clipe meu em telão, assim, pra pessoas, assim, para elas interagirem comigo, sabe? É, tipo, tu estando ali, as pessoas vendo o teu vídeo, tu tá aqui, tipo, meu Deus, e aí? Tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo vendo. É uma sensação bem diferente, assim. Porque até então, meus lançamentos são sempre na internet, dessa forma, sabe? Depois que eu comecei a carreira solo, eu já quase não fiz mais nenhum show. Então, não teve aquele show para divulgar, não teve aquela interação com as pessoas. Sim. Então, para mim, foi um momento muito marcante, sabe? Trabalhar com as pessoas que eu gosto, que confio, fazer um lançamento ao vivo, com as pessoas ali assistindo e poder me dar o feedback ali na hora, sabe? Então, ter essa coisa mais humana, sabe? Sim. Isso foi marcante, assim, pra mim. Eu vou te deixar escolher uma canção do teu repertório para fazer pra gente agora. Uma que tenha uma relevância pra ti, uma importância. Porque eu quero ouvir mais. Quero te ouvir cantando mais, tocando mais. Beleza. Mas sempre que eu escrever, me lembrar de você, dos momentos que passamos juntos, admirando o céu. Teus olhos refletem um brilho, como a lua no céu. Tua vibe solar veio pra me apaixonar. São noites de verão, no rosto as marcas do sol. Noites lindas pra admirar o luar. Eu e você no calor dessa paixão. São noites de verão, no rosto as marcas do sol. Noites lindas pra admirar o luar. Eu e você no calor dessa paixão. Então ela traz uma... Muito gostosa e grande potencial nessa música. Gostei. Ela traz uma mensagem, assim, um romance, né? Mas de uma forma mais profunda, assim. Eu não cantei toda a letra dela, porque eu também, às vezes, foge da... Sim, mas achei incrível, Josi. Foi muito legal te ter aqui com a gente no Estúdio 1. Obrigado. Gente, tem 300 composições, tem que ter muito podcast pra cantar. Não, e, cara, eu tô sempre... Durante a pandemia foi o auge, assim, criativo, sabe? Durante a pandemia eu gravei 71 músicas em um ano. Nossa. Foi muita coisa. Muita coisa. A gente espera ouvir todas elas aqui um dia. Por não poder sair, não ter muito, sabe? Eu também não sou um cara de sair tanto. Mas, tipo assim, eu trabalho, surfo e jogo vôlei. Tipo, a minha vida é resumida em música, sabe? Sim. Eu não tenho mais aquele negócio de sair à noite, sabe? Eu não tenho mais, está falando o quê? Um menino de 20 e poucos anos que tem uma mente de o quê? 80 anos. Não, mas já fazem muitos anos já que eu já tô... Sim. Tô nessa, tá assim. mais resguardado mesmo, né? Sim. E aí, tipo, aquele ano eu aproveitei ao máximo, assim. Pô, tá a pandemia, não tem muito o que ser feito. Pô, vou gravar a música. Vamos compor. E aí, pô, saíram 71 músicas, assim. Hoje eu trabalho um pouquinho mais lento, assim. Porque também não dá pra
trabalhar tanto assim num ano. Sim. Mas para mim foi tipo o auge criativo e eu vi que conseguia fazer coisas que antes eu achava que seriam absurdas, sabe? Sim. Quando a gente consegue alcançar uma meta, sabe? Talvez nem fosse uma meta, mas a gente consegue chegar a tal nível de composição, a tal nível de lançamento. Então a gente se sente muito bem, sabe? E consegue perceber que, pô, eu consigo alcançar, sabe? Dá aquela sensação de dever cumprido, né? Gente, esse foi mais um Estúdio 1 podcast aqui na Pix TV. Hoje eu recebi o Josimar, Josi Praia, lá no Insta. Procurem o @ dele, lá tem todas as informações. @Josi Praia. @Josi Praia. Um beijo pra você, Josi. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, gente!